O Senhor não escolhe uma família perfeita, Ele não escolhe um momento perfeito. Deus escolhe pessoas que decidem crer naquilo que o Senhor está nos levando a viver, aos destinos que o Senhor está nos levando. Bem-vinda a essa série de mensagens que o Senhor nos entregou. E hoje, minha irmã, está muito especial. Hoje nós vamos meditar na vida de José, em uma das fases da vida de José, porque tem mais por aí. Vai ter José parte 2, tá bom? Fica aqui comigo. Minha irmã, e essa mensagem, o Senhor me deu um título: Família, um lugar de respostas. E por que tudo isso? Porque quando eu estava lendo sobre a vida de José, eu me questionava como pode um irmão querer vender o outro, querer tramar contra a vida do outro, o que leva isso a acontecer, o que está por trás disso, onde estão as raízes. E o Senhor me trouxe esse momento que é o crescimento de José. Como José foi gerado e como era a relação deles com os irmãos, e olhar para os irmãos também, que são peças tão importantes na história de José, que o Senhor usou na vida de José. Minhas irmãs, o ponto é família, um lugar de respostas. Sabemos que José foi gerado em uma família onde José foi o filho da mulher que Jacó mais amou. José era o filho, era a manifestação do amor que Jacó tinha por Raquel. A Bíblia é clara quando diz que quando Jacó olhou e encontrou Lia e Raquel, Jacó olhou para Raquel e Jacó a amou. Sabemos de todo o contexto. E eu quero trazer o ponto do filho dessa mulher. Uma mulher que grande parte da sua vida foi estéril. Uma mulher que entregou as suas servas para dormir com o seu marido, para gerar filhos por ela. E essa mulher gera José. E este garoto é a lembrança viva de Raquel. Porque entre 7 e 8 anos da vida de José, Raquel, grávida de Benjamim, ao dar à luz a este filho, Raquel, morre. E então nós temos um cenário, um filho, Benjamim, um bebê, onde não conhece a mãe, e nós temos um garoto entre 7 e 8 anos, e nós temos vários irmãos ali na família de José. O que nós precisamos entender, minhas irmãs? Essa mensagem é um convite para que nós identifiquemos padrões. Kellen, o que você quer dizer com isso? Padrões. Padrões que foi estabelecido lá na família de Jacó. Quem era o preferido? José. Quem teve uma túnica que o deixava diferente? José. De quem era o filho da mulher que Jacó mais amou? José. Tudo isso levava José a um destaque, consciente e também inconsciente, tanto para Jacó quanto para seus irmãos. Vamos pensar um pouco nos irmãos, como eles se sentiam, sendo gerado por Lia e a mãe tão amarga, querendo apenas que Jacó a amasse, querendo apenas que o marido a desejasse. Isso foi gerado dentro da família de Jacó. A minha pergunta é: o que nós estamos gerando na nossa família? Muitas vezes, minha irmã, nós sonhamos em ter um filho homem ou uma filha mulher. E nós geramos isso no nosso ambiente. Ou um filho vem de uma gravidez inesperada, não planejávamos, e tudo isso vai gerando marcas em nossa família, marcas nos nossos filhos, e são esses padrões que, através da lente da vida de José, que eu quero, irmãs, que neste vídeo nós possamos olhar para dentro de nós
e identificar o que nós estamos fazendo hoje dentro da nossa casa, semelhante a Jacó. Muitas vezes, irmãs, a disputa começa dentro da nossa casa. Crianças competitivas, crianças querendo atenção, crianças que muitas vezes são extremamente protegidas, amadas. Amor, minha irmã, temos que dar, temos sim, mas nós precisamos expressar amor, entregar amor de uma maneira que não gere no outro algo que vai seguir como feridas. Não podemos, irmãs, gerar feridas na nossa família. Muitas vezes nós dissemos assim: olha, esse filho é mais esperto que esse, é mais rápido. E isso vai imprimindo neles marcas que em um momento elas virão para fora. Hoje o convite é quais as marcas nós sofremos. O que na nossa trajetória familiar nós ouvimos ou sentimos. Nós precisamos hoje orar ao Senhor para pedir cura. Deus hoje quer trazer cura. Minha irmã, esse vídeo é para trazer cura na minha vida, na sua vida. Alinhamento, padrões bíblicos. Nós precisamos buscar os padrões bíblicos para educar os nossos filhos, para ter um trato na nossa casa. Nós precisamos, irmãs, identificar hoje para pedir ao Senhor que Ele nos traga cura. Enquanto eu estiver falando esse vídeo, se o Espírito Santo trazer algo à sua mente, não deixe, irmã, anote situação, anote palavras que você ouviu, talvez de uma professora, de uma amiguinha, anote. Quando o Senhor traz à nossa memória, é que Ele quer trazer a cura. Este vídeo é para trazer cura. E existem 4 pontos neste momento na vida de José que nós vamos aprender. O primeiro ponto é exatamente: Deus escreve destino mesmo em famílias imperfeitas. Deus escreve destinos onde Ele vai usar famílias, onde Ele vai usar as nossas vidas. Mas Kellen, a minha família tem tantos desafios. Minha irmã, eu acabei de trazer a história da família de José. Quantos desafios eles viviam lá. Deus mesmo assim, Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Ali na família de José havia uma rivalidade entre Lia e Raquel. 2 irmãs que competiam pelo amor do mesmo homem. Uma não podia ter filhos e a outra não tinha o amor do homem que ela amava. Imagine isso, o que trouxe de marcas para essa família. Minhas irmãs, nós precisamos olhar hoje para a dor emocional dentro do nosso lar. Deus, Ele transforma histórias quebradas em destinos redentores. E eu quero que você anote isso. Deus, Ele transforma histórias quebradas em destinos redentores. Olha o que foi a vida de José e olha o que era a história que ele vivia dentro da sua casa. Essa promessa está sobre a sua vida, minha irmã. Essa promessa está sobre a sua casa. Não importa como você viveu, não importa como você criou os seus filhos até assistir esse vídeo. O que importa é a decisão a partir daqui. O que importa é o que nós fazemos com as informações que nós temos. Quando eu meditei e vi sobre os irmãos de José, como deve ter sido dolorido ver tamanho amor, além de ser a mulher mais amada, era o filho mais amado sucessivamente, como eles se sentiam. Mas ainda assim, irmãs, sobre a vida de José havia uma promessa. E José
mesmo diante deste cenário, ele viveu as promessas do Senhor. O Senhor não escolhe uma família perfeita, Ele não escolhe um momento perfeito. Deus escolhe pessoas que decidem crer naquilo que o Senhor está nos levando a viver, aos destinos que o Senhor está nos levando. O segundo ponto, minha irmã, a identidade não deve nascer de comparações, da nossa comparação. Hoje vivemos a geração que mais se compara. No nosso celular nós estamos comparando. Isso acaba causando em nós doenças. Não muitas vezes físicas, mas algumas vezes físicas sim, mas doenças emocionais, doenças da alma, desajustes da nossa alma. Nós não podemos balizar a nossa identidade no outro. A nossa identidade está firmada no Senhor e é Ele quem revela a nós. Todos os dias o Senhor entrega uma pecinha do quebra-cabeça da nossa vida. Nós precisamos pegar a pecinha do quebra-cabeça e encaixar aonde o Senhor está nos enviando, nos colocando como um destino, nos colocando como uma missão. Então, minhas irmãs, a comparação deve ser a nossa luta diária. Não se compare. É a pior dor que nós podemos sentir, porque nós não sabemos o que é a vida do outro. Nós simplesmente temos uma visão daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, mas a emoção, aquilo que a gente vive dentro, só nós e o Senhor consegue ter acesso a isso. E quando eu me comparo, eu acabo anulando a identidade de quem Deus me criou para ser. Minha irmã, você é um ser único. Você tem preciosidades dentro de você. Existe algo em você que precisa ser colocado para fora. Luz. Existe algo poderoso na sua voz, na maneira como você trata os seus filhos, na maneira como você honra o seu marido, na maneira como você honra os seus pais. Minha irmã, nós temos que buscar a nossa identidade em Cristo todos os dias. O terceiro ponto, Deus transforma a rejeição em propósito. Muitas vezes nós fomos rejeitados em algum momento da nossa vida. Alguém disse pra gente que não ia dar certo. Alguém tentou, às vezes até com boas intenções, mas ali nasceu em nós uma rejeição. E aí vem Lia. Lia era a menos amada. Lia era a rejeitada, mas de Lia veio a geração de sacerdotes. De Lia veio o filho, o sacerdócio, que era a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. E através da vida de Lia veio a tribo de Judá. E a tribo de Judá é a linhagem do nosso Messias. Por isso, o leão da tribo de Judá. Minha irmã, Deus é especialista em mudar cenários. Deus é especialista em fazer algo que humanamente a gente diria, ali não, e ali sim. Lia gerou essas duas tribos que foram tão importantes na vinda de Jesus, na história do povo de Israel. E por último, minha irmã, o que nasce na dor pode carregar um destino. Quando Raquel foi dar à luz a Benjamim, Raquel, no momento ali do parto, ela diz, Benoni, que é o filho da minha angústia. Mas vem Jacó e muda o nome para Benjamim, que é o filho da minha mão direita. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãs? Deus tem poder em renomear história. Deus, Ele renomeia as histórias, somente Ele tem esse poder. E essa história, minha irmã, não acaba aqui. Temos um próximo vídeo que nós vamos aprofundar ainda mais na história de José. Mas eu quero que hoje nós entendamos
que nós precisamos olhar para nossa família e liberar a cura. Cura para as pessoas e cura para nós. A primeira cura é a cura da não comparação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, como a sua palavra é bela e nos ensina tanto, que esses ensinamentos causem raízes profundas em nós. Traga ensinamentos que venham com a direção do Teu Espírito, mudando em nós o que precisa ser mudado. Que nós possamos ressignificar, Senhor, marcas em nós. Que nós possamos crer que o Senhor é um Deus que renomeia a história. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, não importa o que você viveu, o Senhor tem algo lindo para a sua vida, mas a primeira pessoa que precisa cooperar com o Senhor está aqui, olhando para mim. Nós precisamos cooperar com o chamado de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, minha irmã. Não perca o próximo vídeo. Até lá!